Estão acostumados a ver o gordinho aqui sempre no estúdio, né? Essa semana fizemos diferente. Saímos daqui. E estamos aqui. Nosso episódio hoje está em Itapira, uma cidade a 170 quilômetros de São Paulo, com 75 mil habitantes. Uma cidade charmosa, porém esconde um segredo muito terrível. Há 137 anos, um dos grandes abolicionistas que foi apagado da história foi assassinado nessa cidade. E hoje conheceremos a história. Espero vocês no episódio de hoje. Vamos lá! Olá, queridos seguidores do canal E Sabe o Que? Estamos aqui mais uma vez, só que agora num episódio externo e com uma pessoa que já estava esperando há mais de um ano e finalmente cedeu. Sou o professor Altair Prado e é um prazer estar aqui com vocês. O episódio de hoje será em celebração em relembrar 137 anos de um crime bárbaro que dizem que acelerou até o processo da abolição da escravatura. Estou aqui com Érica Apolinário, um grande escritor que eu tenho um grande carinho, autor deste livro. Vou deixar o link também, porque eu já entrevistei um dos descendentes, o Cristóvão, vocês também assistirem para complementar. Muito obrigado. Obrigado, querido. Prazer Finalmente! estar aqui com você. Finalmente, eu falo. Finalmente! A gente tem que persistir, né? Mas ele está aqui. O Eric é um jovem, né? Uma pessoa muito talentosa, de personalidade forte, de uma personalidade única e como historiador me inspira também, então Obrigado. Te agradeço. Obrigado. Fala um pouco da sua trajetória até a gente chegar aqui. Onde você se formou? O que te fez levar para a história? O que foi? Vamos lá. Olha, Altair, eu nasci, fui criado em Itapira, uma cidadezinha do interior de São Paulo, uma cidade cheia de memórias. Na minha rua, nos anos 90, tinham as velhinhas, os velhinhos, todo mundo que acompanhou e sempre contava histórias da Revolução de 32, histórias do passado da cidade. E eu sempre ouvia isso com muita curiosidade. Eu lia as matérias de jornal, né, que os memorialistas escreviam sobre a cidade, eu achava aquilo fantástico, fascinante. E aí eu tive a oportunidade de me encontrar muito cedo. Eu sabia que eu gostava de história e que eu queria seguir esse caminho. Foi um caminho um tanto quanto tortuoso, assim, eu demorei um tempo para me formar na faculdade, passei por 3 faculdades de história. Mas, por quê? Porque não cara, dava certo? porque, sei lá, talvez meu TDAH me impedisse Nossa, de alguma também tem coisa. mais um TDAH. Me atrapalhasse um pouco. Começo na Maria Imaculada, vou para PUC, Campinas, um processo de formação muito legal. Termino no Claretiano, me formando em História. Mas são boas instituições. Sim, e nesse meio tempo, sempre pesquisando, trabalhando no Museu Histórico da cidade, conversando com muita gente, procurando muitas fontes. E, assim, o incômodo em relação à história da minha comunidade, da minha cidade, me levou a pesquisar essas coisas, né? Escrevi sobre a Revolução de 32. Foi seu primeiro trabalho? Foi meu primeiro trabalho, em 2018. Também que me levou, que é o Inverno Escarlate, agora vai sair a segunda edição revisada, agora com 400 páginas, com mapa. Essa foto é por aqui? Essa foto é na estação de Barão Ataliba Nogueira, são os jovens lá de Campinas. Então, Inverno Escarlate, Vida e Morte nas Trincheiras do Fronte Leste. Isso. Pela editora... Foi pela editora Gregory. E isso. Agora tá mudando, né? Isso, agora é a editora... editora Provérbios. Provérbios, isso. Perfeito. Continue, por favor. E aí, depois que eu fiz esse trabalho sobre 32, uma história me incomodava muito, que era a questão do assassinato de um delegado abolicionista nessa cidade. Uma história que era falada sempre assim, com muito tato, né? As pessoas falavam assim, quando eu comecei a pesquisar, chegavam em mim e falavam, pô, mas você vai falar desse negócio? Deixa quieto, larga a mão, não vai falar sobre isso. Não mexe no que tá quieto, né? E aí eu conheci ainda na adolescência, juventude, o Giacomo Mandato, que era um historiador, um memorialista da cidade, né? O cara que escrevia no jornal, um cara que... Já falecido já. Já falecido, faleceu em 2009.
e um cara que recolheu muita memória, muita história da cidade. E que escreve um livro, O Mártir da Abolição, em 2001. Mas ele começa a pesquisar o crime da Penha nos anos 50, quando ele era jovem, né? E ele convive com várias pessoas, entrevista pessoas que teriam participado do crime, né? Filhos dos acusados e tal. Mas ele é um cara que foi muito censurado durante toda a vida dele por conta dessa história. Tanto que ele demorou muitos anos, ele foi lançar em 2001 um livro sobre isso. Mas um livro que não tinha a teoria de pesquisa, né? Que juntava textos e falava sobre o caso. Teve uma repercussão muito grande. Mas eu falei, cara, eu preciso me aprofundar nisso. E aí fui buscar fontes, fiz uma exposição no Museu Histórico em 2016, falando sobre o crime da Penha. E nessa exposição eu tive a oportunidade de conversar com descendentes, com netos que conviveram com seus avós e que diziam, não, o delegado não foi morto assim, ele caiu, quebrou o pescoço. Não bateram nele, nada disso. E nessa exposição eu tive a chance de conhecer, o cara era, sei lá, promotor, desembargador, ele foi nessa exposição, e aí pegou meu contato. Algumas semanas depois ele me manda todo o processo do crime digitalizado, isso lá em 2016. Esse processo... Esse processo encontra-se em São Paulo. Em São Paulo. A gente tem nos anos 80, 90, os processos antigos, né, considerados históricos do interior de São Paulo, são levados até a capital. Hoje eles estão num arquivo em Jundiaí. Mas o processo do crime da Penha foi para o Museu do Castelinho, que é o Museu do Palácio da Justiça, lá atrás da Catedral da Sé. Sim. E está lá em exposição como um dos processos mais importantes da história de São Paulo. Então, se alguém quiser visitar... Tá lá no Castelinho. E eu recebo esses arquivos digitalizados e começo a pesquisar. Começo a entender que a primeira leva de depoimentos são depoimentos um tanto quanto mais sinceros, mais emocionados. E aí eu percebo que depois da chegada do advogado, do Brasílio Machado, esses caras começam a falar outras coisas, né? Mudar a versão. Começa a dizer que não estava lá, que só acompanhou a galera, que não entrou na casa e tudo mais. Eu falei, gente, tem alguma coisa muito errada nisso. E vamos investigar. Tem uma coisa muito errada. E aí a gente se incomoda muito, né? Eu começo a investigar e digo que vou lançar um livro sobre isso. A BBC News Brasil faz uma entrevista comigo no meio da pandemia, eu acho que foi 2020, 2021. Foi que me fez. E aí, cara, a gente fala sobre isso e bum, né? BBC News, a matéria sai em inglês, e aí eu tenho o Jordan, por exemplo, que é um historiador americano que entra em contato comigo. Eu tenho descendentes dos acusados que entram em contato comigo, e aí é outra realidade. Aí eu começo a entender que esse negócio vai muito além de Itapira, vai muito além. E começo a pesquisar. Passo a fase da pandemia e consigo publicar esse livro em 2023. A pandemia nos ajudou a crescer bastante, muita gente, né? Você com o seu livro, eu com a vontade de ser historiador. A gente fala mal da pandemia, mas teve um lado aí positivo, né? Muito positivo, porque as pessoas começaram, né, estando em casa, começam a ter acesso a muitos assuntos, né, cara? E foi muito bom, para mim foi muito positivo. E começo a pesquisar, a entender a relação dos confederados aqui na região de Itapira, que é uma relação diferente com o americano em Santa Bárbara do Oeste. Começo a entender a questão dos escravagistas aqui da terra e com a ajuda de descendentes desses acusados, que tinham vergonha disso, mas que se negaram a não falar, que quiseram falar sobre isso e ajudar com fontes. Limpar a imagem. Sim. De alguma maneira, fazer uma contrapartida, né? Não foi culpa deles, mas eles sentem esse peso. Respondem. A gente vai falar desse crime agora, que o Eric entrar em detalhes, porque eu estava investigando abolicionistas do século XIX na região do Alto Tietê e por aqui, porque a gente só fala o quê? André Rebouças, a gente nunca vem pro lado de cá. E aí eu achei o Joaquim. E eu comecei a pesquisar, até que eu encontrei o seu documentário da BBC. Daí eu postei lá no professor, né? Com o historiador você começa a cutucar, e eu vi. Aí o Cristóvão, que tem a entrevista dele, ele falou, ó, um dos meus ascendentes, né, foi que cometeu o crime. Eu falei, mentira. Eu falei, vou tentar falar com o Eric. Claro que o Eric, né, aqui, ali, tá aqui agora, mas eu acho que os brasileiros as pessoas ficaram um pouco empolgadas, porque eu não sabia que teve imigração americana. A gente imagina a japonesa, a italiana, a americana. Pois é. E aqui Itapira é uma coisa bem forte. Você consegue descrever para mim um pouco dessa
imigração até... Olha, a gente tem que entender um processo, né? A gente tem a Guerra Civil Americana, foi uma guerra que dividiu os Estados Unidos, né? O Sul era escravagista, o Norte era abolicionista. Abraham Lincoln é eleito presidente, assina a abolição, mas o país se divide e aí a gente tem a Guerra Civil, que dura muitos anos. Em 1965, no último ano da guerra, inclusive o ano da morte do Abraham Lincoln, nós já temos os confederados, que eram os caras que apoiavam a escravidão, saindo dos Estados Unidos, porque eles estavam perdendo a guerra. Sim. E aqui no Brasil a gente tem esse processo, né, do Dom Pedro II, que era um cara que já tinha ido para os Estados Unidos, né, ele foi no centenário da independência, é um cara que extremamente intelectual, intelectualizado, e que começa a apoiar a vinda desses confederados para o Brasil, porque esses caras tinham muito conhecimento de agricultura, conheciam novos equipamentos, né, arado e tudo mais, coisa que não existia no Brasil. Com essa facilidade de vinda, nós temos ainda em 65, no último ano da guerra, a vinda de um grupo de norte-americanos para o Brasil. Quantos tem uma média? Cara, você tem aí, sei lá, umas 20 pessoas que formam um grupo, liderados por um pastor, né, presbiteriano, e que vem para cá para quê? Para encontrar terras. Eles queriam fazer colônias norte-americanas no Brasil, que era um país ainda no século XIX, né, cara, em desenvolvimento, que tinha muita terra produtiva, tinha muita coisa boa para fazer aqui. E esses caras seguem uma rota diferente, né? Eles não entram pelo Rio de Janeiro, esses caras vêm até o sul de São Paulo, entram por Cananéia, que é o único espaço em São Paulo que você consegue entrar no interior sem subir a famigerada muralha, né? Sem precisar subir a Serra de Santos, de Ubatuba e tal. Por quê? Essa era uma rota interessante para o tráfico de escravizados. Nós temos, ainda nos anos 60, né, por mais que a gente tenha a proibição do tráfico, isso existia, né, de maneira totalmente ilegal, e existia. E esses caras vieram para cá, subiram esses rios, subiram Tietê, o Mogi Guaçu, conheceram várias cidades, e um belo dia esse grupo se depara ali na cidade de... como é que chama lá? Atibaia. Um belo dia, esse grupo vai até Atibaia, e lá em Atibaia eles têm contato com a família Sintra. Quem fazia parte desse grupo era um médico que era do Exército Confederado, que era de um batalhão da Carolina do Norte, chamado James Warren, James Hanks Warren. O James Warren desertou do Exército, mas veio nesse grupo. E ali ele firma uns contatos. E acaba ficando, ele não volta para os Estados Unidos. Mas ele não vai na leva de Santa Bárbara e de Americana. Ele chega na Penha do Rio do Peixe. Na cidade ele se estabelece, começa a comprar escravizados, começa a comprar terras. E era um gringo, né? Era um americano, era médico, doutor e tal. Se estabelece. Pouco tempo depois ele se casa com uma descendente do comendador João Batista de Araújo Sintra, o maior escravagista da cidade na época, também de Atibaia, um cara que vem para a cidade junto com seus irmãos, com sobrinhos e filhos, e basicamente estabelece, né, a urbanização da Penha do Rio do Peixe. O James Warren, então, se casa e aí ele ganha esse prestígio social, né, casado com... O status, o status, né, casado com a parente do comendador e tal. O James Warren é o cara que estabelece o contato de outros confederados para a Penha do Rio do Peixe. Junto dele vem combatentes de uma patente menor, né? Como é o caso do James St. Beasley, né? Que é o bisavô do Cristóvão, e também o John Jackson Clink, um cara que também era do Exército Confederado e que vem para cá junto com o James Warren. Nós estamos aqui em uma fazenda mais do que centenária, batizada de Fazenda Nova América. Aliás, eu quero deixar aqui um agradecimento à Paola. Muito obrigado, Paola. Qual o sobrenome dela? Paola Miranda. Paola Miranda, muito obrigado. Essa entrevista está tendo, além de ser especial, uma beleza. Pois é. Então, que enche os olhos. Então, muito obrigado, Paola. Precisa ser abraçada por nós. Obrigado. Muito obrigado. Essa fazenda que pertencia à família Pereira da Silva, e ela é dada como dote ao John Jackson Clink, porque ele casa com a jesuína, filha do proprietário dessas terras todas, né? Ganha essa fazenda. E aí ele batiza essa fazenda como? Nova América, New America.
aqui uma típica fazenda escravagista do século XIX, plantações de café por todos os lados e muitos escravizados. Esses norte-americanos então se estabelecem na Penha do Rio do Peixe e começam a fazer contatos sociais e políticos. Isso já na década de 1870. É quando nós temos a chegada de um mojimiriano, Joaquim Firmino de Araújo Cunha. Joaquim Firmino, ele era da cidade de Mojimirim, nasceu lá, o pai dele era um escravagista. Protagonista do episódio. O pai do Joaquim Firmino era um escravagista, um cara com muita grana também, lutou na Guerra do Paraguai. E o Firmino conhece a Valeriana, que era uma moça aqui da região de Serra Negra, também de uma família muito abastada, né? A Valeriana originalmente é casada com um cara chamado Francisco de Assis Pereira da Silva, primeiro marido dela. Se casa com ele, jovenzinha, em uma festa em Mojimirim. Esse cara tem um derrame e morre nessa festa. Deixa a Valeriana grávida. Ela que jovenzinha. Jovenzinha, Valeriana grávida, esse cara morre. A Valeriana tem a primeira grande perda da vida dela, que é o primeiro marido. Ela grávida, naquela época a gente tinha uma relação de casamentos, né, muito complexa, era tio casando com sobrinha, né, cara, primo com prima, é uma coisa muito complicada. Mas a Valeriana acaba tendo esse bebê e se casa com o Joaquim Firmino, o segundo marido dela. Assume. Mas essa criança morre logo depois. Segundo trauma da vida da Valeriana, né? Perde o primeiro marido, perde a criança. Se casa com o Joaquim Firmino e eles se mudam para a Penha do Rio do Peixe. A partir de 1875, 76... E isso era Mojimirim até então? Mojimirim. Eles vêm até a Penha do Rio do Peixe e mudam aqui. O Joaquim Firmino cuidava dos negócios dele, da família e tudo mais, a Valeriana também. Passam-se os anos, Joaquim Firmino é amigo do James Warren, é amigo de várias pessoas. Passam-se os anos, em 1885, o Joaquim Firmino ganha o cargo de delegado. É um cargo extremamente importante na época. Extremamente importante, um cargo que dava um prestígio gigantesco, né, para essas pessoas. Só pelo seu livro, foram próprios escravagistas que deram esse cargo a ele, porque confiavam nele por causa dos famosos fujões, né? Era isso mesmo? É. Tá vendo? Quando o Firmino assume o cargo, em 1885, a gente estava passando por um processo peculiar aqui na região, Campinas, Limeira, Piracicaba, Mojimirim e a própria Penha do Rio do Peixe, havia muitas fugas de escravizados. Entendi. E é um processo lindo, porque a gente entra, por exemplo, nas congadas, a gente entra nos tambores, nos toques dos tambores. Imagina uma propriedade como essa, né, com a senzala aqui próxima, durante a madrugada, quando essa população se reunia longe, porque não eram aceitos, não eram cristãos, né, não eram nem considerados gente. E lá no longe eles faziam suas manifestações religiosas e culturais, os tambores, aquela coisa considerada macumba, né? Isso aí é coisa do diabo. Esses caras de madrugada vai lá no morro e toca tambor e tal. Infelizmente até hoje a gente tem esse preconceito, grande. Gigantesco. Isso surge nessa época. E essa população organizada de ex-escravizados começam a ter subterfúgios para escapar. Então, às vezes, um toque diferente do tambor significava a hora de fugir. E eles desapareciam no meio da mata. Olha. E fugiam. O Joaquim Firmino assume a delegacia nesse momento e tem que lidar já com a fuga de escravizados que estava tomando conta de toda a região. Tinha um monte já. 1885. Era próximo já, né? Já um processo... Ninguém aguentava mais, né? Não, e já se falava sobre a abolição. Porque, se eu não me engano, Rio de Janeiro já tinha os escravos de ganho, que já estavam quase todos libertos. Essas ideias estavam chegando para cá, não estavam? Estavam, e era muito mais demorado, né? Muito mais demorado. Mas aqui ainda estavam querendo manter aquela coisa mais... E eles já estavam querendo se... Aqui, pra você ter uma noção, ainda existia o tráfico pesado, né, a venda de escravizados e assim, lei do ventre livre não valia aqui. Crianças de 12, 13 anos eram vendidas, eram comercializadas, os idosos também sempre continuaram nas famílias. Demorava muito para a coisa chegar no interior, né? O Firmino assume o cargo,
tem que lidar com essa situação. E em 86, no ano seguinte, 1886, surge em Mojimirim um grupo abolicionista chamado Clube Cosmopolita. O Clube Cosmopolita começa a imprimir um jornal chamado Gazeta de Mojimirim. Todos eram amigos do Firmino. E o Firmino, em algum momento, acaba participando dessas reuniões clandestinas e acaba participando de toda essa questão abolicionista. E se interessando por isso. Né? Em 86 até 87 a gente tem uma grande epidemia de varíola. O Firmino também tem que lidar com isso enquanto um delegado. E nesse mesmo período a gente tem a visita do Dom Pedro II. Ele vem até Mojimirim para a inauguração de uma estação de trem e tal, e acaba dando um pulinho na Penha do Rio do Peixe. Que é próximo, né? É próximo, ele vem para a cidade, visita a casa do comendador João Batista de Araújo Sintra, visita a igreja matriz e visita a cadeia. O Firmino era o delegado. Então a gente sabe com toda certeza que o Firmino esteve presente nessa visita. E muito provavelmente conheceu o imperador, conversou, recebeu ele. Né? Inclusive o Dom Pedro fala lá que na entrevista que a cadeia estava muito bem organizada, né? Porque não tinha nenhum preso na cadeia. Olha aí. Eles deram o jeito de mandar todo mundo para lá, deixar a cadeia limpa, bonitinha. E é um episódio muito interessante na história da cidade e do próprio Firmino. Em 87, e do Império também. Em 87, já com esse clube abolicionista muito ativo, nós temos 2 episódios importantes. 2 caravanas abolicionistas que saem de Mojimirim e vêm até a cidade da Penha do Rio do Peixe. Os caras fretam um trem e, cara, dezenas, talvez mais de uma centena de pessoas vêm até a cidade da Penha do Rio do Peixe para fazer uma propaganda abolicionista. Tinha banda de música, tinha oradores, dizendo pra galera libertar os escravizados e tudo mais. Os caras fazem, assim, uma festa na cidade. Um aviso de guerra, né? Foi uma afronta. Foi uma afronta. E esse grupo visita a casa do Joaquim Firmino. Então é o momento que, publicamente, os fazendeiros escravagistas olham e falam, pô, o que esse cara aí, meu, tá recebendo esses abolicionistas aí? E não foi pra isso que a gente história chamou é essa? Ele, né? Claro, ele tem que obedecer a gente, pô, ele não tá aí pra isso nesse cargo, né? E aí o Firmino recebe essas 2 caravanas que meio que forçam algumas pessoas a assinarem, né, a alforria e tal. Em 87 a gente tem a discussão da abolição ainda mais forte, no Senado, na Câmara dos Deputados, na imprensa abolicionista. E aí o bicho começa a pegar, né? O Joaquim Firmino, ele teve alguns problemas com a família da Valeriana, por conta de herança, mas depois ele começa a ser perseguido pelos escravagistas. Essa parte de herança foi por causa também, você acha, por causa manipulação, por causa já disso, a família dela por causa de herança, ou já tinha uma questão antes? Você acha que vocês já estavam vinculando essa coisa dele da abolicionista? Não, essa treta é anterior, essa treta logo depois que ele casa com a Valeriana, ele meio que assume a responsabilidade sobre isso. Vocês podem encontrar essas informações todas aqui no livro. E o cara que, curiosamente, o cara que advoga a causa do Firmino é o Bernardino de Campos, né, que é uma figura tão importante para a República Brasileira. Não é à toa que a praça principal de Itapira se chama Bernardino de Campos, não é? Mas a gente tem toda essa briga familiar, né? Então você pensa, Valeriana era originalmente casada com o cara Pereira da Silva. Sim. Né? O Firmino se casa com ela, mas ela ainda tem uma relação com a família, né? E até uma relação assim meio que submissa, né? E esses caras não iam com a cara do Firmino, até porque o Firmino não era branco de olho azul. Não, né? Não era branco de olho azul. Se você pegar a fotografia dele, você percebe que ele tinha traços negroides, né? Traços negros. Ele não era negro, retinto, né? Mas também não era branco de olho azul. E por conta de tudo isso, além do fato do Firmino começar, enquanto delegado, ele tinha que caçar os escravizados que fugiam, prender esses escravizados e devolver para os seus proprietários. Porque a gente tem que entender que no século XIX, a propriedade de um escravizado, né, era a mesma coisa de você ter um carro, ter uma moto, casa, um celular, uma casa. Era uma propriedade. O escravizado era uma propriedade e que valia dinheiro e que rendia dinheiro, né? Porque aquele povo não gostava de trabalhar. Então, os escravizados que trabalhavam. Além de toda a questão das torturas e tudo mais. Então, valia dinheiro. O delegado tinha que caçar, prender e trazer de volta. Mas o Firmino começa a fazer o contrário.
ele colabora para a fuga dessa Eles população fugiam para escravizada. onde, Eric? Vocês têm noção de onde que iam? Há rumores de que esse grupo encaminhava a galera para o litoral, né? Então a gente entende que talvez esse pessoal ia para o Jabaquara, na região de Santos, né? Para esses quilombos, Muitos chegaram. A gente não consegue saber. Provavelmente sim. Sim, né? Provavelmente sim. Você falou que muitos documentos foram Apagados, perdidos. Brasil. Mas Brasil, Mas era uma rede de cooperação, né? E ele estava no meio. Ele estava no meio. O Gazeta de Mojimirim era um jornal que batia diretamente nos escravagistas, que falava as verdades, né? Falava sobre as torturas, sobre as mortes. E aí chegamos em 1888, um ponto crucial, no final de semana de carnaval, em que essa população de escravagistas, lideradas também pelo Davi Pereira da Silva, um cara que inclusive é homenageado, tem uma rua com o nome dele em Itapira, junto com os confederados, com James Warne, com o John Jackson Clink, com o Beers, o Beasley, né, o parente do Cristóvão e tantas outras pessoas, os Sintra, os Alvarenga Cunha, se reúnem em uma madrugada no bairro do Cubatão, saindo de várias fazendas. E por que nós estamos aqui, na Fazenda Nova América? Essa era a propriedade do John Jackson Clink, escravagista, que passou por tudo isso. E daqui saiu um dos grupos que lincharam o delegado. Então vamos lá, agora vamos chegar no ponto que está aqui, que foi o principal argumento desse livro. O estopim para que ocorresse este crime, o que foi? Teve algum... Ou já estava vindo acumulando, ou teve alguma coisa que naquele dia falou, não, agora chega? Ou teve? Ou o estopim, provavelmente, para o ataque, foi o fato de que 2 escravizados pertencentes a esses caras estavam escondidos na casa do Joaquim Firmino. E isso foi descoberto. Uma das pessoas que depõe no processo e que fizeram parte do ataque afirma que foi na casa do Joaquim Firmino e viu esses 2 escravizados lá. Então o delegado estava escondendo esses caras e acusaram ele ainda de se apropriar desses escravizados, né? Que estavam ali escondidos esperando para fugir. Como deve acontecer com outros. Esse foi o estopim. E aí o que aconteceu? Agora vamos fazer a linha cronológica. A partir daí. Esse cara é um FDP. Vamos lá, vamos acabar com ele. Como aconteceu o crime? Como se reuniram, saiu daqui? Você pode nos explicar um pouquinho? Nós temos então uma rede de contatos entre os escravagistas que eram basicamente da mesma família, né? Você tem, eu chamo de clã, né? Você tem o clã dos Sintra, o clã dos Pereira da Silva, o clã dos Alvarenga Cunha e o clã dos norte-americanos, junto com os seus capangas e junto com os seus parentes, né, agregados. Esses caras se organizam e decidem se reunir no bairro do Cubatão, em Itapira, que era a entrada da cidade, uma das entradas, a principal entrada da cidade. Esses caras saem de sexta para sábado, esses caras saem das fazendas, inclusive daqui. Então você imagina que deste lugar aqui saiu um grupo de algumas dezenas de pessoas, inclusive escravizados também, né? Todos armados com facões, com porretes também, porque eles tinham que obedecer aos patrões, não é? E nem todos os escravizados apoiavam a abolição e tudo mais. E esses escravizados também cometeram crime? Será que tem? Segundo os relatos, alguns escravizados estavam junto. Né? É interessante você falar porque nem todo escravizado queria também a libertação, não estava nem aí. Ou também... Estava tão acostumado. Mas ou também era obrigado, né? Estava sob uma pressão tão gigantesca. Ou tá acostumado, porque tantos anos... Não tinha como sair dessa situação. Mas é difícil, né? Não tinha como sair dessa situação. E daqui sai um dos grupos até a cidade. Lá no bairro do Cubatão, eles se reúnem numa chácara e ali começam a tomar muita cachaça e passam a noite. O ataque começa a partir das 3h30 da madrugada. Ficaram bebendo. Bebendo. Carnaval. Bebendo e se organizando, né? Nossa. E é aí que a gente tem a participação efetiva desses norte-americanos. Nos Estados Unidos, a gente tem uma tradição muito triste, e o George Floyd está aí para nos mostrar que até hoje isso acontece, que é a questão do linchamento. Sim, maior. Quando você olha para os Estados Unidos,
anteriormente à Guerra Civil e depois também, né? Pô, nos anos 60, toda a luta do Martin Luther King e tal. Direitos civis, né? Os caras pegavam um escravizado, diziam que ele tinha roubado, que ele tinha feito qualquer outra coisa, e esse cara era usado como exemplo. E a justiça era feita. Ele era preso, ele era arrastado pela cidade até a praça central, e ali ele sofria um processo de tortura e de uma morte muito violenta, né? Ele era linchado. Tem muitas fotos famosas desses escravizados enforcados numa árvore no centro da praça, com centenas de pessoas em volta assistindo tudo isso. É o processo de linchamento, um processo exemplar para essa população. E os confederados trazem isso para a Penha do Rio do Peixe. Então não bastava só matar o delegado. Para matar o delegado, eles mandavam qualquer capanga, qualquer escravizado matar o delegado. Tinha que dar o exemplo, né? Tinha que dar o exemplo. E esse exemplo teria que ser visto, esse exemplo teria que ser testemunhado. É aí que esse grupo se reúne no bairro do Cubatão, vindo de diversas fazendas diferentes. Pelo que eu li, mais ou menos 200 pessoas. Por aí, 200, 300 para pessoas. Para uma pessoa. Até porque a gente não pode, né? A gente tem que ter testemunhas, mas ninguém pode saber quem fez. E é por isso que esse efeito manada existe. Todo mundo estava lá. A gente não sabe quem matou o delegado. Esses caras se reúnem, sobem até o centro da cidade, e a ideia do ataque era atacar casas de abolicionistas. A ideia principal veio de quem? Além de todos, mas teve um mandante, não teve? Não a gente não consegue ter uma certeza absoluta, mas o cabeça é o Davi José Pereira da Silva. Esse era o cabeça. Porque um dos escravizados dele estava escondido na casa do delegado. Então tá, então já tem nome para os bois. Isso. Vamos lá, continue, por favor. E esse grupo então avança pela madrugada, uma madrugada de lua nova, ou seja, estava tudo muito escuro. Estava tudo muito escuro. Um sábado de carnaval. E ele dormindo. Dormindo com a família. Eles avançam pela Rua do Comércio, dando tiro para cima, fazendo muito barulho, e chegam na frente da casa do delegado. Nesse momento, a gente tem um grupo que está cercando a frente da casa e um grupo que está na rua de baixo cercando o quintal da casa. E esses caras invadem a residência. Nossa. Quebram vidro, quebram porta, janela. E aí a gente sabe que o Firmino estava dormindo em um quarto com alguns filhos, que a Valeriana estava em outro quarto. A gente pega o depoimento das duas escravizadas que estavam lá dentro, que reconhecem muitas pessoas. E a Valeriana, a esposa do Firmino, acorda no meio daquele desespero, no meio desse caos todo, e reconhece um tio, reconhece um vizinho, um fazendeiro, ouve vozes de várias pessoas conhecidas e percebe que estão atacando a casa. Ela decide ir até o quarto do fundo e pular a janela para o quintal, porque a saída da cozinha também estava impedida. Sim. A Valeriana pula, cai no quintal e vai correr para se esconder dentro de um forno. O forno ficava fora da casa, o forno estava apagado, logicamente, se esconde ali dentro do forno. O Joaquim consegue ver essa ação da Valeriana e faz a mesma coisa. A parede desse quarto, ela estava na divisa com a casa do vizinho. Então o Joaquim, ao invés de pular para o quintal, ele decide pular no quintal do vizinho. É mais fácil para escapar. Mas ele pula, a telha escorrega e ele acaba caindo no quintal. Mas lá no quintal já havia um grupo de pessoas esperando por ele. E nem falaram nada, já começaram. Não. Já. Aí começa o ataque. O Firmino cai no terreno de baixo e aí eles começam com paulada, com pancada, com chute. Quando você analisa os exames, a gente entende que o Firmino sofre um traumatismo craniano. Então todo o lado esquerdo dele é afetado. Com a caída? Não, com as pancadas. Nossa Senhora. Com as pancadas. A gente sabe que o crânio dele rachou, então a gente tem massa encefálica aparecendo e tal. E todo o lado esquerdo do Firmino, costela quebrada e tal. Esse cara não foi morto com um tiro, esse cara foi morto com pancada no chão. Ou seja, não morreu de uma hora para outra, apanhou muito. Era preciso humilhar. Era preciso exemplo. Que triste. Esse cara era pior do que um bicho, pior que um bicho selvagem. Esse era o exemplo que precisava ser dado. Enquanto isso, a Valeriana, escondida no forno, ouve os gritos, ouve as vozes, vê os vultos.
as crianças Então, são salvas, as crianças que estavam nos quartos são salvas por essas escravizadas que estavam lá. E aí a gente entra em um outro ponto, né? O Firmino era abolicionista, mas possuía escravizadas. Eu ia perguntar isso agora para você. A gente tem um processo que já estava acontecendo há alguns anos, que era essa libertação dos escravizados com a condição de que eles trabalhariam ainda 2, 3, 4 anos. A prestação. Depois de tantos anos, eles seriam finalmente libertados. Nós não temos documentos que comprovam que o Firmino havia libertado essas mulheres ou não. Mas elas estavam lá agregadas na casa e a gente não consegue saber a origem delas porque elas só aparecem no processo, dando depoimento que não é ouvido e desaparecem. Mas por quê? Porque não tinha nome, sobrenome, né? Não tinha nada. Junto delas, os 2 escravizados fugidos que estavam escondidos e também desaparecem. A gente não tem informação sobre eles. Será que foram também eliminados? Não, porque no processo não se fala sobre isso. Mas as crianças ficaram onde? Sabe? Ficaram com as escravizadas dentro de casa. Tentaram proteger essas crianças. Conseguiram? Conseguiram, porque o alvo não era a Valeriana nem as crianças. Mas teve a filha dele pediu para parar, não sei o que aconteceu. Teve um apelo da filha dele, não teve? Teve, mas... cara, é uma criança. Então, mas ninguém Sai ouviu. daqui. Mas teve um apelo, a menina... Ela reconhece. Ela conhece. E ela reconhece algumas pessoas. Mas, de novo, era uma voz que não seria ouvida. Sim. Não seria ouvida. Sai daqui, criança. E veja como é essa questão preconceituosa, racista, essa coisa do linchamento, né? São dezenas de testemunhas, mas o alvo era só o Joaquim Firmino. Sim. Ignorar a esposa, ignorar as crianças, o trauma, não, é o Firmino, vão matar ele, né? E aí ele acaba sendo morto ali no quintal de casa. Foi embora. Esse grupo se dispersa, vai para a rua, continua a algazarra, continua o barulho, atacam casas de outros abolicionistas que já tinham fugido nessa hora, né, porque o barulho acordou a cidade toda. E aí os vizinhos começam a entrar na casa para entender o que aconteceu. Vem o Joaquim Firmino morto lá no chão, a Valeriana desesperada, as crianças chorando, imagina isso, né? O trauma, essas crianças desesperadas. Eles conseguem pegar o corpo do Firmino, levar até a sala da casa. Todo machucado. Todo machucado, né? Coitado, todo assim, traumatizado, morto. E aí a gente tem uma segunda leva. Alguns atacantes voltam para casa para conferir se ele estava morto. Para conferir se ele estava morto. Aquilo. E aí esses caras chegam na sala e olham, veem que o Firmino realmente estava morto, né? Os caras olham, vê se ele está respirando ou não, colocam um espelho assim no nariz e tal. E confirmam a morte. E esse grupo se dispersa. Assim como ele surgiu, ele desaparece. Já estava quase amanhecendo, a notícia se espalhou rapidamente pela cidade. Um telegrama é enviado para Mojimirim. Mojimirim, que era a cidade de origem do Joaquim Firmino, os amigos ficam sabendo, o clube abolicionista fica sabendo, imediatamente tomam o trem e vêm para Penha do Rio do Peixe. Chegam de manhãzinha, 6, 6 e pouco da manhã, e se deparam com essa cena, né, da casa totalmente destruída, cara, tudo quebrado, o Firmino morto, aquele caos, e aí eles decidem que o Firmino vai ser levado para Mojimirim. No meio disso, nós temos o subdelegado, né, que estava abaixo do Firmino, que era da família Sintra, e aí através dos depoimentos você entende que o subdelegado, quando acontece o ataque, ele é chamado e ele proíbe os policiais de saírem da cadeia. Os policiais não vão lá acudir o ataque, eles ficam na cadeia. Então tinha algo a ver, né? Porque ele estava ligado com esses caras. Com toda certeza. Estava ligado com esses caras. Inclusive responde o processo depois. E aí durante a manhã é chamado um médico para atestar o óbito, né, para fazer o exame de corpo de delito. E aí a gente também tem que entender que todas essas pessoas estavam envolvidas de alguma maneira. Sim. De alguma maneira. O corpo é liberado. A perícia não acontece na hora do crime, a perícia acontece dias depois que tudo já estava mexido, depois que muita coisa tinha saído do lugar. E é só uma coisa, o corpo dele foi lá em Mojimirim, nada em Itapira. O corpo é recebido, o corpo é colocado em cima de uma mesa na sala. Sim. Junto com esse grupo de amigos do Firmino, vem um repórter do Gazeta de Mojimirim. E esse é o primeiro cara que relata a cena. Tá aqui, não tá? Tá. Posso ver?
Pode. Qual que é esse trecho aqui, né? Deixa eu ver. Por favor, eu vou ler para vocês, só para vocês tentarem entender um pouquinho o que significa aqui. Pode? É esse? Você quer ler? Eu quero. Onde é que tá? Começa Esse é o relato do jornalista, tá? Começa aqui. Quando o grupo? Pode Não. ser. Descreve enviado. Um espetáculo terrível e medonho ofereceu-se aos nossos olhos. A casa de Joaquim Firmino estava barbaramente estragada, nem um só vidro nas vidraças, os caixilhos feitos em pedaços, os móveis estragados, a louça reduzida a cacos, as paredes salpicadas por mais de 200 balas. Um horror. Pois é, esse era o caos, né? Na casa da família. E aí, depois que o corpo é liberado, esses caras levam o Firmino para Mojimirim, através de um trem especial. E lá a gente tem uma cena muito, muito linda, né? Uma cena digna de filme, de Hollywood. Milhares de pessoas em Mojimirim aguardando o corpo do Firmino, que chega na estação. E lá nós temos as Irmandades do Rosário, a Irmandade de São Benedito, todo mundo aguardando, já todo mundo sabendo do horror que aconteceu. O caixão dele sai da estação, ladeado por dezenas de tocheiros, né? Então imagina aquela procissão de Sexta-feira Santa, de Minas Gerais, né? Com as tochas e tal. Esse povo sai de lá e leva o corpo do Firmino até a igreja onde ele é velado. Depois ele é levado para a igreja de Nossa Senhora do Rosário, onde ele é sepultado no cemitério do Rosário. Consternação geral. O oposto de Mojimirim, o oposto de Itapira. Sim. Mojimirim acolhia. Lá ele é recebido como herói, é acolhido. E aí a gente começa a investigação. O juiz da cidade era um cara que também tinha parentesco com alguns dos acusados. E aí a gente tem os primeiros depoimentos, até que esse grupo de escravagistas, num total de 32 réus, se reúne e contrata um advogado, o melhor advogado do Brasil na época, que era o Brasílio Machado. Professor da Faculdade de Direito, um orador esplêndido, até hoje muito respeitado, né, no estado de São Paulo, e pagam 100 contos de réis. Que era muito dinheiro. Dava pra você comprar umas 3 fazendas dessa aqui, tá? Ou mais. Era muita grana. E ele fala... Tem que ler o livro, viu? Viu, Érica? Eu tô só mostrando que eu li seu livro. Obrigado. E ele fala que ele sofreu depois perseguição porque ele só fez o trabalho dele. Você acredita nisso? Ah, desculpa. Cara, o Brasílio Machado, em 88, ele já era um cara conhecido por ser abolicionista ou apoiar os abolicionistas. Mas aí, meu irmão, ele se vende e vem pra cá, tudo bem, estão pagando. Por 3 fazendas, até eu, né? Ou até mais. Ele é contratado e vem pra cá, cria uma narrativa sobre a noite, então os acusados começam a dizer que, não, sim, eu fui lá pro Cubatão, o povo tava indo lá pra baixo da rua, eu fui lá também, mas eu não entrei na casa do delegado, não, nem sei. Não sei, não vi ninguém. Já mudou tudo. Na hora que entraram no delegado, eu fiquei na rua. Nem sei o que aconteceu. Tudo bem. Nesse momento, nós já temos então, o crime acontece no dia 11, na madrugada de sábado para domingo. No domingo, o Gazeta de Mojimirim já imprime a notícia falando tudo o que aconteceu, inclusive citando alguns nomes de quem participou. Nessa mesma semana, a imprensa de Campinas e de São Paulo também publica. Então, em menos de uma semana, essa notícia está rodando o Rio de Janeiro e já está nos jornais da corte. Isso pegou o Brasil inteiro, foi Pegou o Brasil inteiro porque foi um crime horrível, né? Um delegado que era um cargo importante, abolicionista morto dessa maneira. E chegou na corte. Chegou na corte, porque aí você tem o Senado falando sobre isso, você tem os deputados falando sobre isso, você tem a imprensa negra falando sobre isso, a imprensa abolicionista, e parou o Brasil, né? E aí a gente pensa, a gente tem o caso Richthofen, a gente tem o caso Nardoni, que parou o Brasil. E no século XIX foi o crime da Penha que parou o Brasil. Todo mundo sabia, todo canto do país soube, leu alguma notinha sobre a Penha do Rio do Peixe, sobre o caso do delegado Firmino. E a imprensa foi muito importante no processo. Esses caras começam a ser presos, o próprio John Jackson Klink sai aqui da fazenda dele e é preso na cadeia para responder o processo.
E lá dentro, esses caras manipulam tudo, manipulam o juiz, manipulam o delegado. Mas a imprensa tem um papel importante, por quê? Porque ela vai cobrir. Hoje a gente tem, em tempo real, né, o cara tá lá numa live, num processo, tá em tudo quanto é lugar. Lá esses caras, no dia do julgamento, saíam da cadeia, que também era fórum, a cada meia hora. Desciam até a estação para mandar um telegrama. Então, eles mandavam um telegrama diretamente para São Paulo ou para o Rio, a cada meia hora, 40 minutos, chegava lá. atualizando o julgamento durou 3 dias. E você tinha notícias frescas de tudo que estava acontecendo, né? E por incrível que pareça, não é nenhuma novidade no Brasil, né? Esses caras foram absolvidos. Ninguém respondeu pelo crime. Como foi recebida essa notícia, pelo menos no Rio, São Paulo? Porque aqui deve ter sido uma festa. Com lá... com muita raiva, né? Muito ódio, assim. Você pega o jornal A Redenção, por exemplo, que era um jornal abolicionista, dizendo que, que besteira, né? Como é que os caras têm a capacidade de fazer isso? Todos foram? Todos foram absolvidos, ninguém respondeu pelo crime, até porque você não tinha quem matou. Sim. Todo mundo participou, só que esse todo mundo, ninguém sabia quem era, por mais que as testemunhas diziam quem estava lá dentro. Sim. Esse crime é julgado, e foi um julgamento rápido, porque o crime acontece em fevereiro, em junho a gente já tem o processo. É verdade que a Lei Áurea foi antecipada? Eu vi essa frase e eu quero que você me ajude. Foi antecipada por causa desse crime? Eu diria... Tem boatos? Eu diria que o crime da Penha foi um dos responsáveis pela pressão, né? A Lei Áurea já estava para ser assinada, a imprensa abolicionista falava sobre isso, o Congresso, o Senado, todo mundo, né? Mas o caso do Firmino estava nesse meio, ajudou a pressionar. Deu um baque. Foram 3 meses antes, ajudou a pressionar. Não foi o principal responsável, mas ajudou. Um dos. Foi um dos. E Eric, por que as pessoas esqueceram? O que você acha? Se não é você trazê-lo, e agora eu ou a BBC, por que você acha que as pessoas... O que aconteceu pós eles não serem condenados? O que aconteceu com a cidade? O que aconteceu com eles? E por que você acha que entrou no esquecimento? Que fatores levaram ao esquecimento desse crime tão hediondo? O crime ficou muito famoso. O Brasil inteiro ouviu falar da Penha. Ouviu falar da Penha do Rio do Peixe. Ponto. Logo depois do crime, que incluía vereadores, né, além dos fazendeiros abolicionistas e tal, muita gente pesada estava envolvida. Os caras foram absolvidos, então inicia-se um processo de esquecimento forçado, proposital. A gente está falando de fevereiro de 88, em maio a abolição é assinada, em 89 a gente tem a proclamação da República. Vários desses fazendeiros eram monarquistas, outros, né, por conta de ir com a onda, foram para o lado republicano e aproveitaram a República para renovar as coisas. Então, beleza. Cara, vamos mudar o nome da cidade. Mas é chocante uma cidade que tinha um nome de quê? Centenário? Mudar um nome já para outra, daí fizeram isso. E aí utilizaram a ideia de que... 1800 e... O crime foi 11 de fevereiro de 88. Em 89 já começa, né, a manipulação para a troca do 9 e, curiosamente, no dia 1º de abril de 1890 é assinado. A cidade ficou queimada durante um tempo, as pessoas daqui... Ficou queimada, e esse é um dos motivos que eles usaram para a mudança do nome, por conta do crime, né? Lá na Penha, lá, aqueles escravagistas, cara, aquela cidade lá mata abolicionista e tal, não sei o quê. Esse foi um dos motivos que eles trocaram o nome, né? E quem assina o decreto de mudança do nome é o Prudente de Moraes, que era governador de São Paulo. Sim, e depois se torna presidente. E aí o nome é mudado a partir de 1º de abril para Itapira. Eles diziam que Itapira é uma palavra indígena do Tupi-Guarani, que representa peixe, que representa pedra e barará, barará. Tudo lorota. Total. Tudo lorota. Sim. É claro que a palavra Itapira, Itapirá, tem origem no Tupi-Guarani, mas não representa o lugar. É tudo besteira essa coisa de que o nome fake original news, né? Fake news, fake news. Fake news. Então a Penha tem o seu nome trocado. As ruas têm os seus nomes trocados. As praças têm os seus nomes trocados. E ninguém poderia falar sobre isso.
chegou tipo, a ser proibido, virar um tabu falar desse assunto? Com certeza, com certeza. Os caras eram os donos do poder, eram os fazendeiros, eram os políticos, era a elite social da cidade. E ninguém falava sobre isso. Você pega o Menotti Del Picchia, né, cara, que foi um dos caras que idealizou a Semana de Arte Moderna, amigo de todo mundo, do Oswald, do Mário, da Tarsila. O Menotti vem para Itapira pequenininho e se lembra, se você olhar o livro de memórias do Menotti, ele fala que ele viu James Warne andando pela cidade, né, aquele velho de barba branca, cabelo branco, e que era o assassino. Todo mundo sabia que era o assassino. Mas ninguém falava sobre isso. Era proibido falar sobre isso. E o cara prosperando. Todos eles prosperando. E o mais interessante, quem participa do crime da Penha permanece no poder durante todo o século XX. As famílias que não participam não estão no poder. Esses caras se tornam prefeitos, vereadores, juízes, desembargadores. E é visível que eles continuaram com essa política de apartheid, de escravocratas? Sim, porque essa divisão sempre existiu na cidade. Logo depois da abolição, a gente tem, por exemplo, o processo da festa de São Benedito, chamada Festa de Maio, que é uma festa organizada na igreja de São Benedito pelos ex-escravizados, no dia 13 de maio, comemorando a abolição, em primeiro lugar. É uma festa... É a maior festa preta da região. Até hoje essa festa existe. E a Festa de Maio, por exemplo, comemora o 13 de maio. Claro, em honra a São Benedito. Por quê? Porque São Benedito era o único santo preto no altar da igreja. E essa população, ainda enquanto escravizada, não podia sentar na frente da igreja, ficava no fundo. Mas, olhando todos aqueles santos, se identificava com São Benedito. Sim. Pela cor. Sim. Ele era preto como eles e estava no altar. Sim. É nisso que a gente entra na questão do sincretismo religioso. Sim. São Benedito não representava apenas um santo católico, representava as entidades. Representava as entidades de toda essa religiosidade africana que a gente absorve até hoje. São Benedito era o preto velho. São Benedito era o cara que representava essa sabedoria, esse conhecimento, né? Essa história que eles não tinham mais, porque eles foram tirados da terra deles e que eram proibidos de exercer aqui no Brasil. São Benedito era considerado rei, porque eles também foram tirados de muitos reinos de lá. Reis eram escravizados. Sim, com certeza. E eles consideravam São Benedito rei. A história de São Benedito é muito bonita, só que para muitos é uma maneira de rebeldia. Por isso que eu acho que eles eram excluídos, não eram? Com certeza. E essa 13 de maio, você falou de uma festa que tem aqui, essa 13 de maio é uma festa muito popular. Sim. Porém você ainda acha que tem ali um... Olha, eu vou te trazer algumas curiosidades, né? Ó, traga. A partir do 13 de maio, anualmente, a população de ex-escravizados, através da Irmandade de São Benedito, através da Sociedade 13 de Maio, ia à Capela de São Benedito para comemorar a libertação. São Benedito não é comemorado dia 13 de maio. Não. Mas a libertação era comemorada. Sim. E aquela capela começa a chamar a atenção da cidade, porque ela ficava afastada da cidade, como a gente pode ver na fotografia, ela ficava além da zona urbana, ela ficava na roça, né, na periferia. E ali, na noite do 12 para 13 de maio, essa população tocava seus sambas, tocava seus tambores, em volta da fogueira, tomando cachaça e comemorando a liberdade. Essa festa começou a chamar a atenção da elite branca, da então já Itapira. E essa elite ia até a festa porque tinha barraquinha de doce, de cachaça, de jogos e tudo mais. E essa festa vai crescendo com o tempo. Mas o mais interessante de tudo isso, na manhã do dia 13 de maio, as congadas e a população da Irmandade de São Benedito fazia a alvorada. 4h da manhã, eles percorriam as principais ruas de Itapira e desciam pela Avenida Comendador João Sintra, que era o maior escravagista de Itapira, vocês lembram disso? E ali, tem a imagem dele lá. E ali moravam todos esses fazendeiros que participaram do crime da Penha, que eram a elite da cidade. Era para dar um... Era uma afronta, 4h30 da manhã, as congadas passando, e eles não faziam nada. Tocando os tambores, comemorando a liberdade. Era uma afronta. E eles não faziam nada. Nada. Não podia fazer mais, né? Nada, não podia fazer mais. E até hoje a gente tem essa manifestação. E fazem assim mesmo? Fazem, não é à toa que essas pessoas faziam isso. Era um símbolo de resistência. E a festa de maio é esse símbolo de resistência, que tem a ver com o Firmino, que tem a ver com a escravidão, que tem a ver com essas pessoas. E Itapira, você acha que durante muito tempo continuou uma cidade racista, de segregação? Você sabe, você consegue me dizer um pouco sobre isso? Durante muito tempo. A gente tinha, por exemplo, o Clube
dos pretos, que era chamado na cidade de panela de pressão. Panela de pressão. As melhores festas aconteciam no Clube dos Pretos. A elite participava dos carnavais nos clubes da aristocracia, mas no meio da madrugada iam até o Clube dos Pretos, iam até a panela de pressão. Ali nasceram muitos bastardos, ali tem muitas histórias que aconteciam, né, cara? Muita coisa, se trouxer muita coisa suja, né? E essa divisão da cidade permanece até hoje. A gente ainda tem uma elite que não é mais a elite rica do passado, mas que mantém essa questão tradicional, né? Se é filho de quem, meu sobrenome, os fundadores e tudo mais. Infelizmente. Mas olha que interessante. É para ser motivo de vergonha às vezes, né? É claro. Então. Ao mesmo tempo que a gente tem uma cidade que foi palco né, da morte mais famosa do século XIX, né, cara, do linchamento desse delegado, é a cidade da Festa de Maio. Então olha como são extremos os dois pontos, né? São extremos. Mas a Festa de Maio permanece ainda como símbolo de resistência. Ela é histórica, ela desde lá. Desde lá. E desde até das manifestações nas senzalas, né? Dessa população escravizada dentro das senzalas, com seus cânticos religiosos, culturais, que eram proibidos. Então o preconceito ainda existe, o racismo ainda existe na cidade, a segregação ainda existe. Né? Esse apartheid só está um pouco mais velado, né? Tá um pouco mais velado. Eric, você se considera então ser um defensor, né? E por que Penha do Rio do Peixe? Você sabe por quê? Tem um nome, tem uma explicação? A cidade, se você olhar no Google Maps, por exemplo, você percebe que o centro da cidade está num morro, né? Está numa plataforma. E o Rio do Peixe passa por aqui. A gente, para chegar nessa fazenda, cruza o Rio do Peixe, né? Então tem a ver com isso. Ele dá para nadar ou não? Dá, Rio do Peixe é um rio grande, caudaloso, né? E que vai se unir depois com o Rio Mogi Guaçu, que é um rio navegável, que no século XVIII as bandeiras passaram por ali e tudo mais. Então a ideia da Penha é essa, né? A cidade elevada, né? A cidade de cima, a Penha do Rio do Peixe. Agora você trabalha hoje no museu e está na parte de patrimônio. Isso. Eric, eu como brasileiro e como sou fã do patrimônio, eu fico indignado como as pessoas elas não preservam o patrimônio no Brasil. Você me disse que teve muita dificuldade em conseguir documentação para chegar a este livro. O que você tem a me dizer sobre o patrimônio? O que você acha que o que o Brasil faz que prejudica a nossa história no sentido de patrimônio? E você, como defensor do patrimônio também, o que você tem a visão? Por que o brasileiro não gosta de preservar o patrimônio dele? Eu acho que, em primeiro lugar, é a falta de educação. Exatamente. Esse trabalho precisa começar no ensino fundamental. Precisa começar com as crianças. Você é a favor que nas escolas já comece? Mas claro, uma disciplina chamada patrimônio. Eu acho que a gente tem que falar... Não, eu acho que a gente tem que falar, desde os pequenininhos, sobre a nossa comunidade. Independente de onde você esteja, sua cidade, seu bairro. É preciso falar sobre isso porque a gente está num país tão gigantesco e com lugares incríveis. Cada lugar tem a sua história, cada lugar tem a sua peculiaridade. Então, a partir do momento que a gente começa a levar para os pequenos a ideia de que eles fazem parte de um todo, a ideia de que onde eles estão, outras coisas aconteceram, outras pessoas passaram por ali, essa criança vai se tornar um indivíduo que vai se sentir pertencente a esse lugar. Vai querer entender o seu passado. É aquela velha história, né? Povo que não conhece o passado está fadado a repeti-lo, né? E é isso, a gente tem que conhecer. Povo sem memória é um povo sem história. Exatamente, exatamente. Então, eu estou num processo aqui em Itapira, já na última década, de poder falar com essa molecada. E eu percebo hoje, em 2025, que muitos desses jovens têm essa noção hoje da Festa de Maio, do Crime da Penha, de 32, do seu próprio bairro. Já há 10 anos. E hoje eu percebo uma outra ideia. Não é mais aquela ideia romanceada de memorialista, tipo, porque aquele lá era o boteco que a gente ia na adolescência. Não, já se entendem que é uma cidade que tem história e que as coisas precisam ser preservadas. E por que precisam ser preservadas? A gente está aqui na sede de uma fazenda mais do que centenária, uma construção de taipa, feita por escravizados, e é importante que se diga que
A maioria dos escravizados trabalhava na roça, de sol a sol, passando por tortura, por todas as coisas terríveis. Mas nós tínhamos escravizados arquitetos, né? Escravizados projetistas, né? E esses caras eram utilizados, inclusive emprestados e alugados para outras fazendas. Esse processo é um processo maravilhoso que hoje está retornando com construções sustentáveis, né? Até aqui ela já reformou, ou não? Tá restaurado. Restaurado. Todo esse prédio aqui é de taipa. Ele vai ser restaurado, mas ali ainda não tá. Ainda não. Mas isso é taipa. O que é taipa? É barro com grama, cocô de cavalo e de vaca, tudo isso e prensado. Anos, séculos. Pô, isso aqui tá quase 200 anos, gente. E não cai, quase viu? 200 não cai. anos. Não, e é uma construção que tem vida própria, que no calor resfria e no inverno esquenta, e aí você tem o assoalho de madeira. Cara, essa construção a gente vai passar por aqui, ela vai continuar aqui. Pau a pique já é outro tipo, né? Pau a pique seria uma parede mais fina. Toda a estrutura externa é feita de taipa, são paredes grossas, de barro, cocô e grama. Agora, e tudo mais. O pau a pique já é mais... O pau a pique é uma parede mais fina, que você faz uma estrutura entrelaçada, de madeira, de bambu, e aí você vai batendo a terra. Mais interna para fazer as divisões internas. E aí as pessoas zoam, né, do Nordeste, e sabendo que hoje está tendo arquitetos resgatando. Claro. E duram muito mais. Chegou um período da nossa história que as pessoas que tinham casa de pau a pique, de taipa, né, eram pessoas simples, pessoas pobres e tal. Hoje não, hoje você faz um projeto caríssimo, né, cara? E é uma construção que dura. Com eletricidade, com água. Com tudo. Você faria uma? Mas claro! Aliás, a minha companheira é de Lambari, sul de Minas, e a gente vai fazer um cantinho lá. Você mora em Itapira. Lambari é onde? É perto? Nossa, 200 km daqui, lá no Circuito das Águas, super Caxambu. Perto daqui, né? 200 km. Ó, pra quem é de São Paulo, é um pulinho. A edição vai fazer o meu caminho de Mogi até aqui. É também longe. Mas assim, vamos para concluir, Eric. Isso aqui, ele vai entrar agora, como se fala lá, homenagem nos heróis da pátria, é isso? Tem um projeto para ele ou não? A ideia, eu me lembro que na pandemia, eu fiz um projeto com a Polícia Civil de São Paulo, um documentário que não foi para frente. Quero que esse documentário volte, pelo amor de Deus, né? Porque o cara, querendo ou não, foi um delegado, né, cara? E tem um papel fundamental. Tem o nome dele? Assim, ou não tem mais? Você me passa. Me cobre que eu vou te passar. Por favor. E o Firmino merece, né, essa homenagem de ter o seu nome no livro. Mas já tem lá? Já tem um projeto? Não. Nada, nem chegou perto? A ideia da Polícia Civil era levar. Ainda não aconteceu, mas a gente pode fazer com que isso aconteça. O Tony Isabel até foi quase agora, né? Pois é. André Rebouças. E o Firmino, no final de tudo, representa essa resistência, né? Um cara que lutou contra o status quo do seu tempo e acabou apagando com a vida, né? E um cara que teve a sua memória esquecida por décadas, sua memória proibida de existir, e que hoje merece ter a sua história contada. E eu vou te falar, quem vai agora passar vergonha, se não passou naquela época, vai passar agora, os que fizeram. Porque eu acredito muito na justiça, Eric, tem uma hora que a justiça vem. Pode demorar séculos, uma hora vem. O nome dele vai ser honrado. E sabe o que é mais incrível? Como eu cheguei até aqui hoje, para chegar até hoje você, foi simples. Google, abolicionistas da Alto Tietê, região do Alto Tietê, da região daqui. Porque eu falei, não quero São Paulo, Rio de Janeiro. Apareceu ele, peguei a história dele, postei. O Cristóvão falou comigo, que o Cristóvão é meu amigo, eu trabalhei com ele já. Olha isso. Uma pessoa assim, um diretor fantástico de escola. Todo mundo achava ele bravo, eu gosto de gente brava, eu acho que quanto mais sério melhor nesse ponto. E ele começou a falar comigo, falei, fala com ele, fui pesquisar a sua, já vou eu com meus TDAHs, foquei, eu vi vários documentários seus, até um da Band foi por último. Que ele tinha me negado, mas fez pra Band. Tá? Aí eu falei, mas tá aqui. E eu falei, e olha como vai levando, e eu já estou aqui. Eu acho que a gente tem que fazer um movimento. Eu vou mandar pra muita gente, eu quero que vocês divulguem esse episódio hoje. Em honra dele. Porque ele pagou com a vida. E foi apagado da história. Sim. Como muitos no Brasil. Então, eu digo, eu só tenho que agradecer, Eric, porque foi um episódio muito fantástico. O primeiro externo, que eu vou fazer vários agora externos. Mas esse crime mexe muito comigo, porque parece que é uma coisa que a gente vê nos dias atuais. Sim. A história se repete. Sim. E aí você vai pra Itapira, aquela coisa linda, nome de não sei das quantas, porque o brasileiro tem outra coisa. Ele não busca por que o nome daquela rua é de tal pessoa. Não mesmo.
Se você buscar, metade das pessoas já começam a... Tanto é que estava tendo um projeto da monarquia voltar, papapá. Já tem um projeto de que os barões, os comendadores, não vão receber mais esses títulos. Porque se fizeram sobre o trabalho escravo. Eric, o que você deixa como lição desse seu trabalho para os jovens pesquisadores? Porque, infelizmente, historiador não ajuda historiador, muitos. O que você pode contribuir para que os novos historiadores, com tantas histórias aí no Brasil, uma cidade também chamada Itapira, tem mais história que muitas cidades aí grandes e famosas. O que você quer deixar como legado e qual o conselho que você dá para as pessoas? Olha, antes disso, só para ainda voltar no assunto que você estava falando, Pode falar. Hoje Itapira faz parte do grupo de cidades antirracistas. O Ministério Público de Itapira é muito ativo. O promotor ainda já leu meu livro, gosta muito do trabalho. Hoje Itapira assina esse projeto, a gente tem essa luta junto com a galera, com o grupo da Consciência Negra, junto com a comissão, junto com a prefeitura, e a gente tem que continuar, né? A gente tem que preservar a festa de maio, por exemplo, né, que é uma festa de resistência. A gente tem que levar o nome do Firmino para tudo quanto é lugar, e temos que trabalhar diariamente, né? Não basta não ser racista, você tem que ser antirracista. E é uma luta diária, em todas as nossas cidades. Esta dor nós não temos, mas temos que imaginar como deve ser, porque o racismo continua até hoje, né? Claro, e assim, eu busco dar a voz a essas pessoas. Foi assim com o meu livro sobre 32, foi assim com o meu livro sobre o Firmino. Agora eu lanço um livro sobre a festa de maio, estou trazendo a biografia de vários ex-escravizados que foram muito importantes para a história da região, que construíram e fundaram a igreja de São Benedito, né? Então, eu sinto que hoje eu sou a voz dessas pessoas. Pro meu mestrado, com certeza, com certeza. Eu sinto que eu sou a voz dessa ancestralidade. Eu posso fazer com que as suas biografias sejam conhecidas, as suas ações sejam conhecidas. E o que eu digo, cara, o meu professor costumava dizer que historiador gosta de sentir o cheiro da carne podre. Eu gosto de sentir o cheiro da carne podre. Já peguei fungo no braço, já me meti em cada enrascada que você não imagina, mas a gente precisa comentar sobre isso. E, cara, você não precisa necessariamente falar sobre o Dom Pedro II, sobre o Napoleão. Fala sobre a figura da sua cidade, do seu bairro, que tem uma relevância importante e às vezes fez uma coisa tão extraordinária e isso não é contado. Então eu acho que a gente tem que se incomodar com isso, com a nossa comunidade. Quanto mais a gente valorizar o que a gente tem no nosso redor, mais a gente vai contribuir para a história do Brasil. E o Brasil tem uma história rica, né? Muito. Muito maior que muitas. Gente, esse livro já está disponível? Já tá na Amazon. Assim que sair o link eu vou deixar para você colocar. Compre, eu estou muito feliz que eu tenho. Leiam, vocês vão gostar. Eric, tome café na nossa caneca. Obrigado. Senta para a história do pod, porque é o primeiro pod externo, depois de tanto tempo. Que legal. E agradeço eu sei que você está disponibilizando seu sábado comigo, seu fim de semana, mas para mim é uma honra tê-lo ao meu lado. E já faço um convite, tá? Por favor. Em julho, vamos fazer um especial sobre a Revolução de 32. Eu quero fazer. Vou levar você pra trincheira, vou levar você pra bunker, vou levar você pra tudo quanto é lugar pra falar sobre essa história. Junho já tem. Junho ou julho? Julho, e ó, já tá com testemunha aqui, tá? Já tá certo. Então já vai agendar. Quero agradecer a vocês, Eric, obrigado. Obrigado. Quero agradecer a vocês, pra mim foi fantástico, espero que enriqueça vocês também. Siga, inscreva-se e ó, dá aquele like e faz seu comentário, tá bom? Agradecer a minha equipe que tá aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Tchau.